judicialização da saúde envolve um cenário complexo e desafiador. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas diante das milhares de decisões judiciais sobre o tema, a sustentabilidade financeira do SUS está em risco. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em 2020 foram protocoladas em média por mês 21 mil novas ações. Em 2024, esse número saltou para 60 mil. Para repercutir essas e outras questões, eu converso na edição de hoje com o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Hercy Alencar. Ele é autor do livro Judicialização da Saúde, a análise crítica sobre a decisão judicial no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS. Aqui comigo hoje no programa, Dr. Hercy Alencar, que é atual presidente da Associação Cearense de Magistrados, é especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará e mestre também em Direito pelo Centro Universitário Cristos Unicristos. Seja muito bem-vindo, doutor Hercy. É um prazer conversar com o senhor. Doutor Hercy, que veio direto do Ceará para participar conosco aqui em Brasília. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela. Para mim é uma honra estar aqui no programa Iluminores. A honra é nossa em conversar com o senhor sobre esse tema tão caro para toda a sociedade, para o direito, e é um tema inovador com esse recorte, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente o que motivou a realização da pesquisa. Bem, Rafaela, eu digo muito que se eu tivesse que fazer uma segunda graduação, eu teria feito medicina. Eu sou um apaixonado pela ciência médica, né? Até digo para minhas filhas, se fizessem medicina, realizariam um segundo sonho meu. Mas cada um alça o seu próprio voo, né? Então, na época da pandemia, eu estava concluindo meu mestrado, e essa área médica estava na voga, né? Medicina baseada em evidência. E eu resolvi aprofundar no tema, porque era um tema que me incomodava muito como magistrado. Eu acho que é um dilema muito grande que todo magistrado vive quando ele se depara, né, com uma situação dessa de fornecimento de medicamento, vaga de UTI. E eu resolvi realmente fazer a minha pesquisa nessa área. Bom, judicialização da saúde, a gente já escuta esse termo, né? Há alguns anos, pelo menos na última década, ele foi sendo cada vez mais debatido no âmbito do judiciário e a sociedade como um todo. Quando ele começa no Brasil? Mais ou menos a partir de quando e por quê? Começa basicamente ali com um maior volume na década de 90, com a política de questão da AIDS, né? Que a gente acaba, nesse primeiro momento, a judicialização da saúde foi imprescindível, porque gerou inclusive a quebra de patentes para os medicamentos da AIDS, né? Só que ela começa de uma forma, digamos, racional, e ela vai se multiplicando em progressão geométrica, e hoje a gente está caminhando para o final do ano para quase 1 bilhão de ações na área de saúde, né? Dados do CNJ. Então, algo que nos preocupa muito, porque não deixa de ser uma interferência do judiciário dentro da política pública de saúde. Do SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde, por incrível que pareça, é referência como sistema de saúde pública no mundo. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos, nós não temos um sistema de saúde pública, né? O sistema que é referência de saúde pública hoje é o NHS, na Inglaterra, né, e o sistema canadense. São dois sistemas de ponta em saúde pública. Bom, esse tema é um assunto que gera ali paixões, emoções. A pessoa que está ali, entra na justiça querendo um leito de hospital, um remédio que pode salvar a vida. É complicado equilibrar a emoção e a razão, e quais são os seus argumentos? Olha, atrás de um juiz existe uma pessoa. Todo magistrado, ele é imparcial, tá? Mas ele não é neutro, ele tem sua carga de emoção e de valores. E aí eu até abordo no meu livro a questão do apelo, a questão da emoção, né? A falácia ad misericórdia, né? Um apelo à piedade. O juiz se vê naquele dilema de ter que deferir uma vaga de UTI, fornecer um medicamento, e se ele não o fizer, na cabeça dele ele pode ser culpado, né? Dentro da consciência dele pelo óbito de uma pessoa. Então é um dilema muito grande. Então, o que eu quis buscar nessa pesquisa? Critérios de racionalização, parâmetros, né, de sistematização das decisões judiciais, para que o juiz possa se sentir mais confortável ao prolatar sua decisão judicial. Rafaela, não existe em nenhum sistema público de saúde do mundo
nem no NHS, na Inglaterra, que se dê tudo a todos, porque o sistema quebra. A gente sabe que os recursos são escassos. Por mais que eu multiplique o orçamento da saúde, triplique, quadriplique, né, não vai ser suficiente, porque as novas tecnologias elas surgem diariamente, né, com preços bastante elevados. E o senso comum fala assim, se não tivesse corrupção, daria, né? Porque tal prefeito ou governador, enfim, independentemente da esfera ali, porque tem muito roubo na saúde, desvio, mas ainda assim não é suficiente. Não, porque agora mesmo está sendo lançado, a gente está conversando aqui, com certeza em algum laboratório no mundo está sendo lançado uma tecnologia de saúde, alguma medicação para tratamento de alguma patologia, de alguma doença. Então, elas são lançadas diárias e preços elevados. Não há nem tempo de incorporar isso ao SUS, porque a velocidade é muito grande. E a gente até questiona isso, a eficácia dessas medicações. Na Inglaterra, ali no final da década de 90, uma medicação para tratamento de hepatite caríssima, que eu não me recordo o nome, o que o sistema NHS da Inglaterra fez, Sistema de Saúde Pública. Ela fez a incorporação, que a gente chama de incorporação progressiva da medicação, para que o sistema conseguisse absorver o impacto orçamentário. Então, por exemplo, no primeiro ano ele fornecia o tratamento para 1.000 pessoas. No segundo ano, para 1.200. E assim, ela progressivamente, durante 8, 10 anos, ela foi aumentando a quantidade de pacientes com direito ao tratamento com aquela medicação, para que aquele sistema conseguisse absorver. Porque se não for assim, quebra. Nenhum sistema de saúde pública no mundo dá tudo a todos, né? E aí a gente tem que ter muita cautela, porque senão essa interferência do judiciário dentro do Sistema Único de Saúde pode desorganizar o sistema. A gente tem que dar deferência ao sistema. É como eu até conversando antes com você, eu falava, é uma receita de bolo. Imagina que você está fazendo um bolo, né? Você tem aquela receita, você está ali chefiando e você mesmo está fazendo o bolo. Vem uma pessoa ali, vem sua irmã, deixa eu colocar aqui mais 100 gramas de farinha de trigo no teu bolo. Aí vem outro, deixa eu botar um pouquinho mais de manteiga aqui no teu bolo. Vai desandar. Aí o bolo vai acabar desonerar, né? Como a gente diz lá no Nordeste, vai solar o bolo, né? Então, o sistema tem uma lógica, né? Então, a gente precisa respeitar essa lógica do sistema, sob pena de quebrar o sistema. A gente falou há pouco sobre razão e emoção. O senhor já se deparou com inúmeras decisões, assim, eu imagino, né? E uma aqui que o senhor me contava nos bastidores, que o senhor fez um certo equilíbrio, uma ponderação ali. Conta pra gente, o que o senhor leva em conta? Na verdade, não era nem medicamento de alto custo, era uma vaga de UTI. E aí a gente tem que dar deferência ao regulador do sistema, é o médico coordenador que regula as vagas. Então, eu percebi que realmente estava dentro ali da resolução do Conselho Federal de Medicina, acho que é 96 a resolução, mas eu dizia, olha, eu vou deferir, mas de acordo com a ordem da fila, para não quebrar a ordem da fila, para que não exista uma fila de decisão judicial e uma fila paralela para quem não tem acesso à justiça. E, ao mesmo tempo, deixar nas mãos do regulador do sistema, do médico coordenador, para que ele regule essa fila. Eu delego a ele praticamente o final da decisão. Se a pessoa tem mesmo a necessidade ali de um leito de UTI. O médico regulador vai dizer. Porque se eu simplesmente digo, regule obrigatoriamente, coloque essa pessoa numa vaga de UTI, eu posso estar, de uma certa forma, encaminhando uma pessoa que não tem, por exemplo, parâmetros para uma UTI, que caberia, no caso, por exemplo, cuidados paliativos, né? Pessoa que está numa fase terminal, e retirando a vaga de uma pessoa que tem alguma chance mínima de sobrevivência. Agora, um assunto sensível também que o senhor aborda no livro. Os laboratórios, eles deixam de pesquisar na prática ali algumas doenças de base, como diabetes, hipertensão, para focar mais nesses remédios direcionados a doenças raras. Esse é o grande problema. Os laboratórios perceberam que o grande filão são as doenças raras. Então, eles meio que abandonam a pesquisa, né, para novas medicações para essas doenças, que é o que a maioria das pessoas tem, as doenças de base, que você falou, e se focam nas doenças raras. E aí as medicações vêm com um custo elevadíssimo. Quer dizer, eles focam lá, é uma questão de mercado mesmo econômica, né, porque eles são caríssimos. Exatamente. A indústria farmacêutica é uma empresa que é lucro, né? A gente se depara com questões até de fraude, fraude, a questão das próteses ortopédicas. Eu trago, inclusive, inúmeras reportagens
de fraudes, inclusive de medicamentos, né? Às vezes o laboratório traz o medicamento aqui, quer vender o medicamento aqui no Brasil, o medicamento não está nem registrado na Anvisa, por consequência ele não tem preço regulado, porque a CMED da Anvisa é que regula a precificação da medicação e ele vende pelo preço que quer. E aí o sistema vai quebrar. Por exemplo, existe uma medicação, eu posso falar porque é uma das medicações mais caras do mundo, Zolgensma. É uma medicação que tem eficácia? Tem. Inclusive o SUS incorporou agora, se não me engano, para crianças até 2 anos de idade, em algumas situações. Mas a medicação ela custa em média 11 milhões por pessoa para um tratamento. Você imagina aí quanto é 11 milhões. Quantas vagas de UTI poderiam ser abertas com 11 milhões? Né? Então, assim, é algo muito complexo. Não é fácil para o judiciário, numa lâmpada mágica, achar, não, eu vou dar uma decisão e eu vou resolver o problema. Não vai. O médico, às vezes, induz a família pelaquela medicação, às vezes a própria família pressiona o médico, e aí eu questiono a baixa eficácia de muitas medicações novas. Você fala baixa, a gente está falando de quantos por cento em média? 4%, 3%. Então a gente tem que ter muita cautela. Quando o SUS ele coloca uma medicação, ele está colocando uma medicação nova para um sistema complexo e de milhões de pessoas. Ele não está preconizando aquela medicação para uma pessoa só. E no direito a gente precisa preservar esse sentido, né? A coletividade. Um dos princípios do SUS é a universalidade. Eu não posso descobrir uma política pública de saúde, por exemplo, um tratamento para diabetes, hipertensão, em troca de uma única doença rara por uma medicação que tem uma eficácia de 3%. Mas é vendido para a família como sendo a salvação da pátria, né? A salvação da situação do paciente. Eu compreendo a família também no momento de dor. Mas a gente tem que trazer um pouco de racionalidade para o sistema, senão o sistema quebra. Eu vou pontuar uma questão que eu acho importantíssima, que mostra o quanto o senhor já transitou por outras áreas do Poder Judiciário. É uma pessoa que tem, de fato, legitimidade, é um pesquisador que esteve do outro lado do balcão, entre aspas, né? Dr. Hercy foi promotor de justiça por 10 anos no Rio Grande do Norte. Agora juiz... Quase 10, 9. Quase 10, né? Mas enfim, ficou bastante tempo no Ministério Público, então esteve ali do outro lado, né? Não sei qual promotoria o senhor atuou e agora é magistrado, foi advogado também. O senhor escreve, traz aqui o resultado da sua pesquisa com base também na sua vivência, né? Quando eu era promotor, eu era neófito nessa área e eu não conseguia entender, então eu mesmo ajuizei, porque algumas comarcas no interior do Rio Grande do Norte não tinham defensoria pública. E aí o Ministério Público, subsidiariamente, tem legitimidade para ajuizar essas demandas individuais. E eu ajuizei várias demandas por vaga de UTI, medicações, mas eu não tinha a profundidade do estudo que hoje eu busquei. Como eu comecei a pesquisar um pouquinho, eu comecei a entender o sistema. Talvez se hoje eu estivesse, né, no cargo de promotor de justiça, com a visão que eu tenho hoje, eu teria um outro entendimento. Talvez eu tentaria até convencer a família para uma outra forma de tratamento, alguma coisa nesse sentido. Então, mas foi bom esse lado de eu estar do outro lado do balcão como advogado, como promotor, e agora como magistrado, a gente poder entender a lógica do sistema, né? Agora, mais uma questão aqui importantíssima. O livro do senhor foi concluído mais ou menos ali em maio de 2024 e, curiosamente, gente, esse livro, ele traz ali recomendações e ações que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em setembro de 2024. Eu me refiro àquela decisão do Supremo Tribunal Federal onde o STF deu ali um rol de critérios que devem ser seguidos para que a judicialização ocorra, né, quando o medicamento não está na lista do SUS. Quero que o senhor conte para a gente no próximo bloco, pode ser? Pode ser. A gente vai fazer um intervalo rápido. O Iluminuras volta em instantes. Fique com a gente. Até já. Aqui comigo hoje, nesta edição, o juiz Hercy Alencar, que é autor de uma obra que fala sobre ética, saúde, paixões, emoções. Vamos voltar aqui à nossa conversa. Doutor Hercy, no bloco anterior, eu fiz referência àquela decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que o senhor já falava sobre o tema lá atrás.
Porque o livro ele foi concluído no início de 2024, mas o senhor começou a se debruçar sobre a pesquisa na pandemia. Ela é fruto da minha dissertação do mestrado, que eu concluí em 2021. Conta pra gente, então, o que o senhor destaca dessa decisão e o que o senhor já destacava lá atrás quando começou a pesquisa. Eu fiquei muito feliz porque eu percebi que a minha pesquisa ela vem em encontro ao tema 6 do STF, que foi decidido no plenário virtual agora em final de setembro. Um voto conjunto, né, do ministro Barroso com o ministro Gilmar Mendes. E eu vejo, lá eles preconizam, né, como condições cumulativas, elas não são alternativas, são cumulativas. Por exemplo, a medicação tem que estar registrada na Anvisa. Né, de uma certa forma, inibe aquelas medicações que sequer estavam registradas na Anvisa e nem preço tinha, que geravam decisões judiciais para fornecimento de medicamentos com preço fixado pelo próprio laboratório, porque cabe à Anvisa fixar o preço através da CEMED. Fala que o juiz deve utilizar os NATJUS, né, para verificar as notas técnicas e também fazer consultas. Eu abordo no meu livro, em média de 4 a 6% das decisões judiciais, em questão de saúde, utilizam os NATJUS, é muito baixo. E agora o Supremo diz, juiz, você vai ter que utilizar os NATJUS. Quer dizer, NATJUS, para quem nos acompanha, não está compreendendo, é um instrumento que já vem sendo usado há alguns anos. Pelo CNJ, é um núcleo de apoio técnico, né, na área de saúde, formado por médicos, equipe multidisciplinar, e que dá um parâmetro. O juiz ele não tem esse conhecimento médico. Então, você tem um banco lá do NATJUS nacional e tem os locais, você consegue acessar as notas técnicas e se não tiver nota técnica, você tem como fazer uma consulta, né, a depender do caso, em até 24 horas, ao NATJUS nacional em caso de urgência. Quer dizer, essa decisão do Supremo também, lá de setembro de 2024, ela lista ali o rol cumulativo, né, esse rol, 6 critérios, salvo engano, são 6, né? Utilizar a medicina baseada em evidência, o ônus de prova agora é do autor da ação, né? Ele tem que provar que a eficácia. Ele tem que provar que aquela medicação ela é imprescindível para o tratamento dele, que não existe dentro do sistema da lista do SUS, né, do rol do SUS, nenhuma medicação que possa ser um substituto terapêutico que tenha a mesma eficácia para o caso, para a situação daquele paciente. Né? Como eu já falei, essa medicina baseada em evidência tem que ser estudos com credibilidade, né, duplo cego, randomizado. O paciente tem que ter uma hipossuficiência financeira, né? Não tem que ter condições, recursos financeiros para comprar a medicação. Né? Então ele lista lá, outra coisa, o juiz ele tem que verificar, ele só pode verificar a questão da não incorporação da medicação se houve um retardamento, ou seja, se aquela medicação ainda não foi incorporada por um atraso injustificado da Conitec, ou porque sequer foi analisada a incorporação, ou se houve alguma ilegalidade no processo, mas ele não pode adentrar no mérito administrativo da não incorporação da medicação. Né? Então, todos esses requisitos somados norteiam um juiz, inclusive foi editada uma súmula. O tema já vinculava. Repercussão geral, já vincula, mas o Supremo diz assim, olha, eu vou desenhar aqui. Senhor juiz, a partir de hoje, você vai ter que obedecer à súmula 61, né, do Supremo, que manda a obediência ao tema 6. Então o juiz vai ter que verificar tudo isso, sob pena da decisão ser reformada. Agora, qual é a importância dessa decisão, né, que o senhor já trazia o embrião lá atrás, por meio da sua pesquisa, na sustentabilidade do SUS, no atendimento? Porque às vezes a população, o senso comum, fala assim, mas agora eu não vou poder entrar na justiça. Inclusive o Supremo Tribunal Federal esclareceu que isso se trata de uma fake news, é uma notícia falsa, Sim. de que não vou poder mais entrar na justiça. Não é disso que se trata, mas eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o resultado disso, o impacto. Nós vamos trazer a mola para o centro. Essa mola começa ali na política de AIDS, na década de 90, que foi excelente. A judicialização ela não é um mal completo, ela traz benefícios também, porque ela força o SUS a analisar a incorporação de tecnologias. Então, você tem um início da judicialização que vai crescendo em progressão geométrica e vai para o extremo da mola. O Supremo agora traz essa mola para o meio, né? Virtus in medium, né? A virtude está no meio. Então traz critérios de racionalidade para o sistema. Não é que não possa mais judicializar. Vai haver a judicialização, continua, mas dentro de critérios racionais, parâmetros que o magistrado hoje tem, que ele está vinculado a obedecer.
Agora, a Constituição Federal de 88 diz que a saúde é direito de todos e é dever do Estado. Quando o Supremo Tribunal Federal traça uma linha de corte ali, né, não seria excluir? Agora estou fazendo aqui essa ponderação até para que o senhor esclareça, né? Olha, junto a esse acesso, a questão do acesso à justiça, existe um princípio da igualdade de acesso à justiça. O Supremo necessitava fazer isso justamente para albergar o direito à saúde de outros. Porque como os recursos são escassos, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, não existe recursos infinitos, você ia acabar descobrindo outros programas de saúde para tratamento de doenças de base. Então o que ele faz é racionalizar. O que ele faz é burilar. Na verdade, o acesso à saúde continua existindo, o direito à saúde é intangível. Tem uma frase, né, que eu gosto muito dela, diz assim: todo direito juridicamente protegido, ele é juridicamente limitado. Até a vida. Se você for lá para a Constituição, você vai ver que é possível a pena de morte nos casos de guerra, né, e tal. Então, até a vida, que é o bem mais precioso, ela tem uma limitação, né? Então, quanto mais o fornecimento de medicação. Então, a gente não pode desorganizar o sistema, o que o STF fez, e aí eu até parabenizo os ministros, a clarividência, foi organizar a casa. Organizar para que a coisa pudesse fluir e que todos tivessem de forma equânime o acesso à justiça. Vamos voltar aqui aos temas do livro. O senhor também fala sobre quebra de patente, mais um instrumento, né, para a gente garantir aí a saúde sem a judicialização. Na verdade, essa quebra de patente aconteceu na política de AIDS, né? E foi muito salutar. Hoje o Brasil é referência no tratamento de AIDS. Recentemente o Supremo até decidiu também, em tema vinculante, eu não me recordo quem foi o relator, não sei se foi o ministro Gilmar Mendes, a questão de prorrogação de patente de medicação, né? E o máximo até 20 anos pela nossa lei de direitos autorais. E aí o Supremo disse, medicamento não pode passar, não cabe prorrogação, mais de 20 anos, porque é algo que interessa à população, é vida. E eu acho também que o Supremo foi muito salutar. Os laboratórios estão todos chiando e reclamando, né? Eu sei que o laboratório precisa ter um retorno da pesquisa que ele gasta, mas aí a gente tem outras formas de compensar o laboratório por essa indenização, mas é preciso, eu acho que, por exemplo, aparecendo uma medicação que mostra uma eficácia alta, a medicação tem um custo muito alto, é o caso de chegar para o laboratório, negociar essa quebra de patente e colocar, mostrando que tem eficácia, segurança da medicação, né? Porque você não está colocando uma medicação para uma pessoa, é dentro de um sistema público. Imagina, por exemplo, lembram da história da talidomida? Medicação, se não me engano, utilizada na década de 70 ou 80 para tratamento de úlceras, eu acho, se não me recordo, e é uma medicação que depois se descobriu que ela trazia malformação genética, né? Malformação do útero. Tem inclusive a lei da talidomida. Crianças nasciam sem braço, sem mão, né? Sem um pé. E hoje essas crianças hoje são adultos, né? São protegidas pela assistência social através de legislação própria, lei da talidomida. Então é preciso ter muita prudência de colocar a medicação que não tem uma segurança testada para uma política pública que vai ser para milhões de pessoas. Quer dizer, o judiciário que às vezes concede ali um medicamento para uma doença rara, enfim, que tem uma eficácia de 4, 5%. Daqui a alguns anos, esse próprio judiciário, de repente, vai ter que julgar... Pode estar concedendo indenizações. Exatamente, uma ação de indenização, né? Exatamente. E é um tema tão instigante que eu quero continuar nessa investigação no meu doutorado, né? Quando eu saí da associação, que me toma muito tempo a associação, e aí eu quero continuar na pesquisa do tema, porque eu acho, assim, muito instigante. É um tema qual que vai ser o outro recorte? Aí temos que ainda amadurecer. Vamos amadurecer ainda. Vamos curtir a obra que foi lançada há pouquíssimo tempo, em novembro. O senhor fez o lançamento aqui em Brasília. Vamos lembrar que o livro tem prefácio do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça. Sim. Conta pra gente como é que foi. A receptividade tem sido muito boa, né? Demais. Eu tenho várias pessoas têm me ligado, me procurado no Instagram, me perguntando onde é que encontra o livro para adquirir a obra. O ministro Raul aceitou fazer o prefácio do livro. O ministro Raul foi meu professor na graduação, né? E tenho um grande orgulho desse grande professor e grande ministro do STJ. E é uma honra para mim ter o prefácio do livro dele. Maravilha, eu agradeço demais a vinda do senhor a Brasília para gravar conosco esse programa Iluminuras. Parabenizo pela obra, esse trabalho robusto de pesquisa.
Excelente, muito grata pela sua participação, doutor Hercy. Rafaela, eu que agradeço e eu indico a todos que estão assistindo aqui o programa que adquiram a obra, porque poderão ter uma visão mais aprofundada sobre o tema. Dr. Hercy Alencar, que é presidente da Associação Cearense de Magistrados, mestre em Direito, especialista em Direito Público e autor da obra Judicialização da Saúde, com esse recorte, medicamentos de alto custo do SUS. Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.